Nação palmeirense, Palmeiras vencendo, né? 3-2 o Bolívar na altitude, chamando a atenção de todo mundo, da mídia, né? Já são 16 jogos, pessoal, de invencibilidade, né? E a tendência é aumentar mais ainda, né? O Palmeiras enfrentando o Bahia nesse final de semana aí, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, eu acho que é importante, né? Mas principalmente, pessoal, manter o desempenho, né? O desempenho do Palmeiras vem crescendo jogo após jogo, né? O time vem evoluindo, vem mostrando um bom futebol. E o torcedor palmeirense espera que continue assim, né? Terceira vitória consecutiva na fase de grupo da Libertadores. Já são 16 jogos invicto, pessoal. Pois é, Abel Ferreira conseguiu colocar a liga nesse time, né? Vamos ver o que a mídia fala aí, pessoal. Créditos do vídeo, né? Gazeta Esportiva e Energia 97. Os links tá na descrição. No final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Entrou em campo ontem, né? Jogo válido aí pela Conmebol Libertadores. Venceu fora de casa. 7ª vitória consecutiva do Palmeiras. Palmeiras que não perde como visitante há 16 partidas, 13 vitórias, 3 empates. Mesmo assim, o professor Abel Ferreira foi para a entrevista coletiva e cutucou quem? A imprensa. Então vamos escutar aí o professor português depois da vitória de ontem para cima do Bolívar. Pode? Então, de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, tem um argentino aí nesse time do Palmeiras, né? Eu tô aqui mostrando essa experiência do Messi, mas tem um argentino aí nesse time do Palmeiras que tá mandando bem demais. Flaco Lopes comandou a vitória do Palmeiras ontem. A gente tem até uma tela para mostrar para vocês aí um comparativo do Flaco com o Vitor Roque. Vitor Roque chegou com muita pompa aí, aquela coisa toda, mas ainda não engrenou nesse time do Palmeiras. Flaco Lopes tem 19 jogos nesse ano, o Vitor Roque tem 10, o Vitor Roque ainda não marcou. O Flaco já tem 7 gols, é um dos artilheiros do time na temporada ao lado do Estevão, tem 3 assistências, Vitor Roque ainda não deu assistência, o Flaco Lopes tem 17 finalizações certas nessa temporada, o Vitor Roque tem um número baixinho, como vocês estão vendo aí na tela. Então eu vou jogar para vocês daqui a pouco uma questão importante, quero saber se o Flaco Lopes tem que ser titular desse time, mas antes, vou mostrar mais um pouquinho das imagens aqui, ó. Tem como mostrar para eles, Belo? E o Palmeiras? O Flaco Lopes mostra nos números que ele merece ser o titular atualmente do Palmeiras. Agora, é natural, com o investimento que o Palmeiras fez para ter o Vitor Roque, que o Vitor Roque passe à frente ou fure a fila. O Abel Ferreira certamente tem que lidar com essa expectativa por parte da diretoria, que foi a grande responsável pela contratação do Vitor Roque. Agora, a partir do momento que você passa ele na frente, fura a fila, dá minutagem e ainda assim ele não entrega o que se é esperado, aí o Abel Ferreira precisa ser justo com todos os outros atletas que estão trabalhando e estão rendendo mais. E é por isso que o Flaco Lopes hoje merece ser titular do Palmeiras. Merece, Miller? Peraí, você já fala. E também quero que o Vitor Roque está devendo e o Flaco. As duas coisas que você falou estão corretas. O Vitor Roque está devendo, até porque pelo investimento que foi feito, né, ele tem que mostrar mais. Né? Ele, independente. Não tem fase de adaptação? Até que tem, mas só que o esquema do Palmeiras é um pouco cruel para ele, né? Porque a bola vem muito cruzada, né? Muita bola cruzada. E não é a especialidade dele. Ele é jogador de toque de bola, de driblar, né? Não é jogador de área, como o Flaco Lopes. Claro que, eu já falei isso no Mesa Redonda, o Flaco Lopes tem que ser titular do Palmeiras há muito tempo. Até porque ele já está adaptado ao esquema do Abel, ele é um jogador que sabe fazer gols, ele se posiciona bem, ele é inteligente, é jovem, quer dizer, ele tem muito potencial e está provando isso a cada partida. O Flaco Lopes, para mim, tem que jogar ele, Estevão e o Facundo lá do lado esquerdo, ou o Felipe Anderson. Acho que esse trio, né, com o Estevão, é muito bom. E o Vitor Roque tem que procurar o seu espaço. Michele, quando eu tinha um dilema assim, uma sombra, quando eu jogava, eu dizia assim, eu preciso fazer mais que a sombra. Independente do investimento. É sempre bom, né? Exatamente. Independente do investimento, Michele, o Abel não olha para isso. Até porque não foi ele que contratou o Vitor Roque. Então, independente de investimento, hoje, você vai ver que o Vitor Roque não será titular. Os jogos grandes vai começar com o Flaco Lopes. Pois é, porque tá dando resultado. É claro, não tem jeito. O final de semana... Atitude é uma coisa incrível, cara. Eu vou falar pra vocês. O
o Everton, ele geralmente dá umas pancadas lá pra frente, né? Quando ele bate de meta, quando ele pega a bola, ele joga e despacha pro campo de frente. Rapaz, ele tava jogando no goleiro, pra vocês terem uma ideia. A bola ele pega uma velocidade tão grande que ela ia toda hora, na maioria das vezes, tudo era de goleiro pra goleiro. E muitas vezes também, até o time do Bolívar tava errando. Parece que eles também não estão muito acostumados com a altitude, né? Evidentemente que eles tinham mais fôlego. É por isso que quando o Palmeiras virou 2-0 no primeiro tempo, o Palmeiras pregou. O Estevão, no segundo tempo, teve que sair com maca. E teve que o pessoal trazer, acho que, oxigênio para ele. Ele vomitou, Domênico. Ele vomitou. Exatamente, ele passou mal. Ele passou muito mal mesmo. Né? Ele passou mal cara, é muito complicado jogar na altitude, né? E foi um resultado muito, muito, muito bom pro time do Palmeiras. Pra não dizer que foi espetacular. Porque não é fácil jogar lá. O Palmeiras jogou com um time totalmente remendado, né? Praticamente era um time, um mistão quente, vamos dizer assim, né? Mas o Palmeiras pode hoje fazer isso, porque praticamente aí, como o Sombra até acabou de falar aí, né? O Palmeiras tem quase que 2 jogadores por posição, né? Tem 2 times e tal, e pode fazer esse tipo de coisa, né? Ontem foi o dia do Flaco Lopes. O Flaco Lopes realmente ontem encarnou aí o espírito do Romário, sei lá, encarnou o espírito desses grandes jogadores de futebol do passado, e realmente estava jogando muito, 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 muito mesmo. O Flaco tá de parabéns. Já mudei, hoje o Flaco é o amigo do gol. Flaco é amigo do gol. Mas é isso mesmo. Olha aí. Fui abraçar o Flaco, Flaco, tá aí. Domênico, é o amigo do gol. Amigo do gol. Domênico, só uma questão. O jogo anterior, o Flaco também foi bem, né? Ele tem 2 jogos que ele foi bem. Você acha possível, diante do valor que foi pago pelo Vitor Roque, se o Flaco continuar mantendo esse nível e o Vitor Roque eventualmente não conseguir marcar gols, o Flaco ficar como titular e deixar o Vitor Roque no banco? Então, o De Paulo, olha... Não, o momento é do Flaco, mas, gente, o próprio Abel falou que não tem titular no time dele, cara. Ele vai jogar com os 2. Uma hora vai jogar uma hora vai jogar o outro. Ontem, por exemplo, o Vitor Roque nem foi viajar. O Vitor Roque ficou pra jogar contra o Bahia. E o Flaco Lopes foi titular na Libertadores. Então, assim, eu acho que quando você tem um elenco, você pode fazer esse tipo de coisa. E o Abel tá fazendo muito bem, né? Não sei, agora, se começar também o Vitor não fazer os seus gols aí. Se bem que ele já fez 2, né? Foi anulado aí, muito lá, né? Na risca ali, do pessoal colocando linha aqui, linha ali, e traça 1, 2 Ele fez os 2 gols dele, né? Mas anularam. A título de resultado não valeram os gols dele, mas que ele já fez, já foi pra rede, já foi. Agora, dificilmente o Vitor Roque não vai. Pessoal, mas só quem ganha com isso é o Palmeiras, né? 2 jogadores qualificados, né? Flaco Lopes, sem sombra de dúvida, no momento, vivendo uma melhor fase do que Vitor Roque. Vitor Roque ainda está naquela fase de adaptação, não fez seu primeiro gol, a gente sabe que isso influencia muito. E Flaco Lopes, depois que Vitor Roque chegou, ele desandou a jogar bola, né? E isso é um ponto a ser citado, né? Vai jogar nas principais competições, quando o Palmeiras, por exemplo, precisa disputar uma partida muito, muito importante. Duvido que ele vai colocar o Flaco e vai deixar o Vitor Roque de fora, ô De Paula. Duvido mesmo. Ô, Dodô, já complementando... Porque o Vitor Roque, só rapidinho, o Vitor Roque não está mal. O Vitor Roque, gente, ele não está jogando mal. Ele não está conseguindo fazer os gols, é diferente. Mas jogar mal, ele não está jogando mal. Mas continua, Motinha, pode falar. Fala, Motinha. Peraí que eu tô só jogando um veneno no olho. Que isso, assim. Mota? Eu gosto de você. Não, desnecessário. Eu gosto de você, Mota. Tô desejando seu mal no final de semana. Nossa, vamos lá, Dodô. Até falando sobre isso, né? O Abel aí vai ter que também mexer no time e vai com mistão também, né? Contra o Bahia. Porque tem muitos jogadores ainda aí que não são dúvidas pro jogo contra o Bahia, né? Entre eles o Murilo, o Mike, o Veiga, né? O Bruno Rodrigues, né? Quem tem certeza mesmo que volta é o Richard Rios, né, que tá voltando, mas o Vitor Roque, por exemplo, ficou lá no DM hoje, não trabalhou com o grupo, né? Então, com certeza aí contra o Bahia também o Abel vai ter que montar um time mistão. É um mistão quente, né, que nem você tá falando, Dodô, mas não é o time titular do Palmeiras, né?
Outra menção honrosa aí temos que fazer com o jogador Giai, hein? O Giai tá se firmando na lateral direita. Esse sim, Motinha, eu acho que vai assumir. Né, esse vai assumir de fato. O que é? Como assim não? Tu te falou que não é lateral, que ele é zagueiro. Ah, não. Pelo amor de Deus, aí. Não, deixa. Vocês estão zoando. Vocês estão zoando. Não, é verdade. Não, depois eu te mando a gravação. Tá bom. Mas o Giai é lateral direito, tá? O Giai é lateral direito. Algumas vezes até ele jogou no meio. Quando ele jogava no outro time dele lá, ele até jogou lá no meio de campo. Mas ele é de origem lateral direito. E tá fazendo um papel muito bom no time do Palmeiras aí. Nas 2 últimas partidas ele tá indo muito bem, hein? Muito bem mesmo. Que bom, né, Domênico? Custou caro, né? É bom. Custou, poxa, acho que se não me falha a memória, 40 milhões, hein? De reais, tá? De reais. Mas é uma grana, né? 40 milhões por um lateral direito. Porque ele é novo, né? Ele tem como ir pra fora, aquela coisa toda, e o Palmeiras tá apostando nele. E é isso, Motinha. Bem na Libertadores, primeiro colocado em tudo, né? Porque o Palmeiras agora assume, e isso é importante, né? Quando você assume a primeira posição no geral, 3 jogos, 9 pontos. É o máximo possível. Então ele já consegue ficar ali e se precisar, né? De repente, eventualmente pegar umas oitavas, quartas e semifinal, jogaria em casa, né? Acabar realmente na primeira posição de tudo. Até só o Abel final, que é um jogo sobre as contusões, Dodô. O Abel falou que vai vai renovar o pacto dele pra ninguém mais se machucar, né? O Abel até falou do pacto, coisa que ele não costuma falar muito. Ele falou, mas olha... Ele falou, vou renovar o pacto aqui pra ver se não machuca ninguém, porque cada rodada tem um problema, né? Tem um jogador machucado, tem que tirar, e exatamente é o elenco que tá fazendo a diferença no Palmeiras, né? É isso aí, é o elenco, exatamente, fala. E Dodô, o time agora começa a ficar mais azeitado pro Mundial de Clubes, né? Agora o palmeirense já fica mais animado pra essa competição, né? Com certeza, porque no começo do ano tava uma coisa meio estranha, né? Bem estranha, né? Ele tá ajeitando, não tá ajeitado, viu, Danilo? Ele está ajeitando. E é porque tá ganhando alguns jogos muito importantes, jogos difíceis. O Palmeiras fez 3 partidas fora de casa muito difíceis e o Palmeiras conseguiu mérito nas 3. Jogar com o Inter lá não é fácil, não. O time do Inter é muito bom. Acho que é um dos times que pode até, inclusive, brigar pelo título. O Fortaleza, por exemplo, eu não acho que Fortaleza vai brigar pelo título brasileiro, mas é um time muito forte que vai roubar ponto de time grande lá. Não é fácil jogar com os caras lá. O Palmeiras foi lá e ganhou, num gramado pesado. Contra o Bolívar na altitude, cara. A gente até tá falando, o empate até não é ruim, não. E o Palmeiras foi lá e conseguiu ganhar, cara. Entendeu? Então, jogos muito... E não é só isso, né? Agora ele joga com o Bahia e parece que tem 3 jogos fora de novo, hein? Tem 3 jogos fora de casa de novo. É Ceará pela Copa do Brasil no meio de semana. Depois não me lembro agora, final de semana com quem é. Eu não me lembro se é o São Paulo no final de semana em casa. E depois pega mais 2 partidas fora. Ou seja, de 8 partidas. Palmeiras, dia 4, né? Então é fora, né? Então é isso mesmo. Então Vasco, é fora. É Ceará, Vasco. Ceará, Vasco e Cerro Porteño. Na 8ª rodada é São Paulo e Palmeiras. Domênico, Vasco então é Ceará lá. Candidato a cair, Domênico, Vasco. Vasco? Opa, olha, certeza. Ceará lá na Copa do Brasil, Vasco final de semana lá, depois é Cerro pela Libertadores lá e depois se pega o São Paulo em casa. Então assim, de 8 jogos que o Palmeiras disputou aí no mês, 6 foram fora de casa e vai fazer só 2 em casa. Haja elenco, hein? Só mais uma notícia do Palmeiras. Isso que é legal ter elenco, né? O Avante bateu o recorde esse mês, viu? 9 milhões de reais arrecadados. O que é isso? Jogando papelzinho aí? Não, agressão? Agressão. Agressão, a câmera pegou. Ei, chama o VAR. Agressão aqui. Que isso? Agrediram. Agressão. VAR aí. Cadê o VAR aí pra colocar cartão aí? Rodando, cara. Levei uma canetada aqui. Canetada? Não foi canetada, foi um papelzinho. Acabou, Domênico, também. Acabou? Que isso? Que isso? 9 horas, hoje a Voz do Brasil vai lá. Pois é, nação palmeirense. Palmeiras agora se preparando para enfrentar o Bahia, né? Jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas é como eu digo, né? E o Palmeiras tem que manter, claro, vai ter algumas baixas, né? Eu acho que alguns jogadores que jogaram na Bolívia não têm condições de jogo, mas o Palmeiras tem um elenco qualificado para aqueles que entrar em campo
fazer um bom jogo, né? Manter o mesmo desempenho da equipe que vem tendo e conseguir a vitória, né? E a pergunta que se fica, né? Pergunta que todo mundo faz hoje. Flaco Lopes ou Vitor Roque, né? Vale ressaltar, depois que Vitor Roque chegou no Palmeiras, Flaco Lopes era muito criticado pela torcida, né? Depois que Flaco Lopes foi para o banco, depois que Vitor Roque entrou, são 10 jogos de Vitor Roque, nenhum gol. E Flaco Lopes, mesmo não sendo titular absoluto, são, se eu não me engano, 17 jogos, né? 13 jogos no ano, alguma coisa assim. E já tem 7 gols e 3 assistências, né? São 10 participações em gols. Os números são fantásticos, pessoal. Se você for escalar por número, não tem como deixar Flaco Lopes de fora, né? Os números escala ele por si só. Claro, não é como o pessoal aí mesmo da Energia 97 falou, não é que Vitor Roque esteja jogando mal. O Roque até está desempenhando um bom papel dentro de campo, movimentando, participando das jogadas. Fez alguns gols, foi anulado, né, pelo VAR. Mas, pessoal, a gente sabe, né, atacante vive de gol. Atacante vive de gol. Se você é atacante e você não faz gol, você fica marcado. E ele chegou com o status de botar a bola para dentro, né? Que a gente dizia que Flaco Lopes não fazia os gols, né? Perdia muitos gols e a situação reverteu, né? Eu levo isso aí pelo lado bom, né? Lado bom porque tanto Flaco Lopes como Vitor Roque sabe que tem um cara lá que pode entrar e resolver, né? Por exemplo, Vitor Roque hoje sabe se ele não fizer gol e não desempenhar um bom papel em uma partida, consequentemente, o treinador tem no banco Flaco Lopes e vai colocar ele no jogo. Mesma situação para Flaco Lopes, né? Se ele entrar de titular, não desempenhar um bom papel e não fizer gol, ele sabe que no banco tem Vitor Roque, né? O cara que chegou para botar a bola para dentro, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que só quem ganha com isso aí é o elenco do Palmeiras, é Abel Ferreira, né? Que tem um cara tem 2 atacantes aí que pode contar com eles. E a questão de Vitor Roque aí, pessoal, eu acho que é questão de tempo, né? Dessa bola começar a entrar, do Palmeiras começar a colocar Vitor Roque na cara do gol e Vitor Roque começar a fazer gol. Isso é questão de tempo, né? É claro, nos primeiros jogos a gente sabe que bate a ansiedade, bate o nervosismo, né? Às vezes as mesmas oportunidades que cai para Flaco Lopes não cai para Vitor Roque, né? Isso é um ponto a ser citado, mas é como eu falei, a qualquer momento vai voltar a fazer gol e o Palmeiras está com 2 ótimos atacantes, a verdade é essa, né? A gente espera um bom jogo aí contra o Bahia, né? Que se mantenha na ponta do Campeonato Brasileiro, né? Na liderança e que faça mais um bom jogo, mais um bom desempenho para deixar o torcedor palmeirense cada dia que passa mais animado, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.